Maio de 2020 trouxe a estreia da nova série do Steve Carell, o eterno Michael Scott, lá de The Office. A série é produzida e criada por ele, pelo Steve Carell, junto com o Greg Daniels, que é o criador de The Office, né, da versão americana de The Office. A série se chama Space Force. Se você está assistindo esse vídeo aqui e gosta de The Office, acredito que, pelo menos por curiosidade, você foi conferir o início, né? Ou de repente já viu os 10 episódios de Space Force, a primeira temporada, né? Que é uma série que nasceu de um tweet do Donald Trump, né? Em junho de 2018, o Laranjão lá tweetou, né, das baboseiras mil que ele posta no Twitter todo dia, quase todo dia. Ele colocou lá que os Estados Unidos iam criar, então, a sua força espacial. E aí um grupo lá de executivos da Netflix viu aquilo ali, cara, pô, isso aqui dá pra fazer uma série disso aqui. Né? Aí mandaram uma mensagem pro Steve Carell lá só com a palavra Space Force, sem nada, discutir nem conceito daquilo. Aí, porra, okay, vamos fazer um negócio, né? E aí chamou o Greg Daniels e eles desenvolveram então o conceito do que seria a série Space Force, que justamente fala disso, né? Os Estados Unidos criaram então, além de ter lá a Marinha, né, o Exército, a Aeronáutica, eles criam então a Força Espacial, né? Um grupo militar que vai ser designado então de promover a conquista do espaço. Coturnos na Lua. Coturnos na Lua, né? E quem que é convocado, né? Quem que é promovido no início dessa história para ser o líder dessa nova força? O nosso querido Steve Carell, que faz o personagem ali, o Mark, né? Um general que tinha 3 estrelas e é promovido a general 4 estrelas, que é o mais alto padrão na hierarquia ali do mundo militar, né? E ele ganha de presente, então, a tarefa de liderar os esforços desse novo braço militar do governo americano, né? É uma nova The Office? Não. É a série mais engraçada do mundo? Não. Mas é legalzinha, né? É, assim, a gente for lembrar, The Office também, ela começa bem devagar. A primeira temporada de The Office, ela assim, tá, é legal, mas não tem nada assim de tão engraçado, né? Não tem nenhum momento assim. Tipo, Space Force não inova em nada, não traz nada diferente. The Office tinha um formato diferente, né? De série, né? Mas acho que o intuito justamente é mais ridicularizar essa questão, essa ideia, né? Vamos lá. Se você também está esperando uma ridicularização a nível The Good Fight, esquece, também não é isso, né? Não existe, claro, um deboche. E eles nem citam o Trump, então. Não citam, mas eles brincam com a questão temperamental do presidente, com a questão da vaidade. E do próprio grupo que cerca dele, né? O secretário de defesa, que é o interlocutor dele ali com as iniciativas da Space Force, é um idiota completo, né? E tipo assim, ele ridiculariza às vezes o desconhecimento científico das pessoas envolvidas, né? Apesar de ter um cientista chefe que, digamos assim, que faz o par dele na série, que é o John Malkovich, ele faz o contraponto exatamente por isso, o desconhecimento de ciência que as pessoas às vezes estão liderando projetos desse setor tem, né, e a quantidade de bobagem que dizem e propõem, né? Mas aí que eu acho interessante, porque no início, principalmente ali nos 4, talvez 5 primeiros episódios, né, são 10 episódios nessa temporada de estreia, o Mark, né, o personagem do Steve Carell, ele até lembra, tem alguns trejeitos que lembram ao Michael Scott. Mas depois não. Você percebe que ele não é aquele cara sem noção, 100%, né? Ele é um cara que... Não é. E é um cara até que... Ele estabelece até uma voz diferente dentro desse círculo militar. Digamos assim, que ele vai aprendendo com a convivência com as pessoas a ser um líder melhor, entendeu? Então, assim, existe o aprendizado do personagem, né? Que tem um núcleo familiar engraçado também, né? Porque quem faz a esposa dele é a Lisa Kudrow, a eterna Phoebe de Friends, né? E aí também tem uma história engraçada, porque quando ele recebe a notícia de que ele vai liderar esse projeto, ele vai precisar se mudar, a série dá um salto de 1 ano e a gente acaba vendo ela presa por um crime que a gente não sabe qual é. Mas sabe que foi grave, porque ela foi condenada. 40, 60 anos na cadeia. Então você tem ela presa, a filha rebelde, meio solta, perdida, sem saber o que quer. E ele, né, com essas questões da família,
acontecendo, e também o desafio de lidar com o projeto e rodeado de pessoas não tão espertas assim como deveriam, né? Que é o que acaba dando a graça pra série, né? E assim, tem alguns momentos que também são engraçados, um deles principalmente com o que faz o media manager dele, né? O que faz a parte o Ben Schwartz, né? Então assim, tem alguns momentos que são realmente engraçados. A gente vê ali todos os esforços, né? Porque eles têm que conquistar a Lua, né? Como a Ju citou no início lá, né? Coturnos na Lua, o nome do projeto, né? E eles estão competindo com os chineses, né? Que estão sempre um passo à frente. Então... E que é um reflexo também do mundo que a gente vive hoje, né? Hoje a grande disputa pelo domínio da narrativa do planeta é Estados Unidos e China, né? E também é um deboche, assim, com as conquistas mesmo espaciais que já foram feitas, né? Tipo, com a relevância. Então, assim, tipo, tem várias cutucadas legais, né? Mas não é aquela série que você vai assistir pra dar gargalhada, né? Mas, assim, é uma série meio... tem um toquezinho ali de drama ali Ele mistura um pouquinho, né? Ela não é uma comédia escrachada, mas também não é um drama 100%, né? Ele faz essa mescla dos dois ali. E eu acredito que, assim, a primeira temporada, e dependendo da resposta do público, o que eu acredito que vai ser, pelo menos em termos de popularidade, vai ser grande, né? Muita gente vai assistir. Então, porque tem muitos nomes de peso no elenco. Exatamente, né, gente? Que é inclusive um dos pecados, eu acho, dessa primeira temporada. Tem muita gente famosa, mas muita gente que aparece pouco. Né? Então, tirando o Carell, claro, que é o protagonista da série. O John Malkovich, que tá ali, né? O coadjuvante ali mais próximo dele. Lisa Kudrow faz algumas aparições, não é recorrente na série, né? Não, a gente tem a Jenny Lee lá que faz uma... Não é recorrente, não, é regular na série, né? Exatamente. Tem a Jenny Lee que faz uma general também, né? Acho que ela é general da Marinha, né? Aparece, sei lá, uns 2, 3 episódios também. Então também tem outros atores de nome muito famosos aí que também aparecem ao longo de alguns episódios, mas com arcos muito pequenos, assim, tem a rixa do Mark, né, com um general da aeronáutica, que era o superior dele, inclusive, antes dele ser promovido, né, que é uma constante nessa primeira temporada. Eles estão sempre se bicando, né, o cara tá sempre tentando sabotar as iniciativas dele ali. Então, são as coisas legais, assim, dessa primeira temporada que ela estabelece. Agora, o que eles vão fazer dali pra frente, se a série continuar, eu acredito até que deve ter uma segunda temporada, né? Uma série não tem um orçamento, assim, imagino, tão caro, né? Que consuma tanto recurso. É só um helicóptero lá que ele fica voando toda hora. Porque as instalações é um cenário praticamente fixo ali, né? Que tem poucas locações. E a trama, tipo, é basicamente isso. Eles acabam mandando uma nave tripulada com pessoas... Totalmente incompetente. Não 100% delas, mas... Tipo, o cara pega o faxineiro que tá passando no corredor e mete na nave pra mandar pra Lua. E depois descobre que o cara era procurado por crime, né? E aí rola um conflito lá na Lua com os chineses que já estão estabelecidos, e o plot twist é esse. Como é que vai salvar os astronautas que foram sacaneados pelos chineses na Lua? Mas antes eles sacaneiam os chineses achando que tiraram uma grande vantagem, né? E, na verdade, descobre que os chineses também sacanearam eles. Então tá todo mundo sacaneado e todo mundo ferrado. Exatamente. Então, assim, tem uma trama legal, engraçada, né? Ela pode engatar pra uma segunda temporada, eu acredito. Eu confesso que eu esperava um pouco mais, assim, eu acho que tem um pouco mais de acidez, acho que faria diferença, sabe? Acho que o deboche e a acidez das piadas são um pouquinho leves. Acho que poderia ser um pouquinho mais picante. Aí a série acho que estaria num bom tom, né? Porque, poxa, ali, critica... Sabe, algumas coisas que a série já critica, aqueles orçamentos trilionários para área militar, para coisas que ninguém sabe. Eles fazem inclusive uma piada, né? Tem um momento lá, se eu não me engano, no 6º ou 7º episódio, que o Mark fala que vai enviar lá uma correspondência para alguém, aí o personagem do Malkovich fala, mas como assim? Não existe mais correio. Da onde você acha que veio a verba para financiar isso aqui? Então, assim, né, nesse nível de escrotidão, assim, que eles tratam as coisas para ridicularizar realmente, né? Mas no nível que a gente está hoje em dia, acho que a gente precisa ter um pouco mais de deboche, mais acidez, para satisfazer o nossa ânsia de esculhambar com o poder, né? Eu acredito que essa primeira temporada ela tenha servido para estabelecer o tom, também, né? Encontrar ali aquele equilíbrio, quais são os personagens que vão servir para desenvolver mais essa história depois, quais os que realmente não vão ser muito úteis à narrativa que a gente está tentando construir na série, né? Acho que esse seja o conceito, né? Greg Daniels, que é o criador, como eu falei, de The Office, e o Steve Carell, que também está ali na produção executiva e é co-criador da série,
devem aí fazer um refinamento aí para a segunda temporada, certeza. né? Se for confirmado. Ver o que funcionou, o que não funcionou, né? Isso aí. Quando você tem nome e sobrenome é muito mais fácil fazer isso, né? Até vou me surpreender se cancelarem a série, né? Pois é. Então é isso. Primeira temporada de Space Force, nova série da Netflix estrelada pelo Steve Carell. Se você conferiu, diga aqui nos comentários o que você achou dessa primeira temporada da série. Esperava o quê? Teve um pouco dessas frustrações que a Ju teve também? Ou achou que foi divertida na medida certa? E se você não assistiu, assiste, gente. É rapidinho, 10 episódios. 10 episódios, é série de comédia, 25, 30 minutos. Rapidinho pra você ver. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e conferir os nossos vídeos antigos e os nossos podcasts. Isso aí, a gente fica por aqui e volta no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.